Fala pessoal, bom dia. Hoje eu vou tentar resumir para vocês uma curiosidade de muita gente. O que nós pilotos temos que fazer se um dos motores parar de funcionar ou se vir a pegar fogo, né? O que nós pilotos temos que fazer para pousar o avião em segurança quando uma situação como essa ocorrer? Vale lembrar que essas ocorrências de falha de motor e fogo no motor são extremamente raras, mas que se caso ocorram, todas as aeronaves já são projetadas para suportar esses eventos, assim como as tripulações também são devidamente treinadas e preparadas para lidar com esse tipo de situação. Estou falando com vocês aqui de dentro do nosso passarinho azul que está em manutenção. Essa abertura aqui ao meu lado é aonde fica a porta de emergência, a saída de emergência, tá? Ela é removida do lugar, uma das inspeções que está sendo feita. Ela é removida do lugar original para fazer uma inspeção minuciosa para então retorná-la para o seu devido lugar. Pessoal, para começar a falar sobre isso, primeiro eu preciso falar sobre duas coisas importantíssimas que servirão para o resto da explicação dessa curiosidade. A primeira é sobre como se forma o fogo e a segunda, pessoal, é que não importa a aeronave que você esteja, o tipo de aeronave que você esteja. Tudo vai depender de diversas variáveis que podem ocorrer durante um voo. Inclusive, duas aeronaves idênticas terão reações diferentes durante uma emergência de falha de motor. Primeiramente, vamos falar sobre o que produz o fogo, o que é necessário para que o incêndio tenha início. Basicamente, são três coisas. Uma delas é o combustível. O combustível é tudo aquilo que pega fogo. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com combustível fóssil, que é o querosene, né? Que é inflamável. A segunda coisa é o comburente, que via de regra geral é o oxigênio, né, da nossa atmosfera. Inclusive engloba a nossa realidade aqui, que é a aviação. O oxigênio é crucial para se ter início ao incêndio. E a terceira coisa é o calor, a fonte de calor que vai dar início a esse incêndio. No nosso caso, nossos motores que estão funcionando, eles que serão a nossa principal fonte de calor para que se tenha início a um possível incêndio. Agora, pessoal, vamos falar sobre as variáveis que irão interferir diretamente no nosso voo durante um procedimento de emergência de falha de motor. Não dá para eu ser muito específico, porque isso envolve muitos cálculos e é muito particular de cada aeronave e de cada situação em que ela estava durante a ocorrência da emergência. Então vamos reunir aqui algumas das principais coisas que interferem diretamente e que sempre variam. O peso da aeronave. O peso da aeronave é a quantidade de pessoas a bordo, carga, combustível, etc. A altura que a aeronave se encontra durante a emergência, a velocidade dela, o desenho das asas dela, porque cada aeronave tem o seu próprio projeto de asa, e também a quantidade de motores que restaram funcionando, porque tem aeronave com um motor, tem aeronave de 2, 3, 4, 5, 6 motores. Então, para resumir melhor, nós vamos falar só sobre aeronaves com um motor e de 2 motores. Pessoal, por mais que essa aeronave perca todos os motores em voo, ela não vai cair do céu que nem uma pedra, tá, pessoal? Os pilotos usarão uma manobra que se chama voo planado. Toda aeronave no seu manual ela tem uma velocidade lá determinada que foi testada, obviamente, durante a fabricação, que é a melhor velocidade que você tem para planar, flutuar sobre o céu. Se ocorrer da aeronave entrar nesse modo de voo planado, os pilotos vão conseguir flutuar, planar essa aeronave até um local de pouso que seja considerado seguro. Geralmente são áreas despovoadas, né? Espera aí que vai fazer sentido melhor. Vou dar um exemplo mais básico aqui para vocês entenderem o que é esse voo planado. Se vocês tiverem curiosidade, comece a observar agora no dia a dia de vocês a diferença do voo de um pombo. É o animal mais fácil que tem para a gente encontrar em qualquer lugar. É pombo e urubu. Dá para comparar os dois aí para a gente fazer uma comparação legal aqui do voo planado. Pessoal, por que eu utilizei essas duas espécies raríssimas aí como exemplo nessa nossa explicação? Primeiro, vocês têm que entender que o princípio do voo do avião, ele é o mesmo princípio do voo dos pássaros, tá? É a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Então, as asas elas são projetadas para reagirem conforme a terceira lei de Newton. Pessoal, tanto os aviões como os pássaros, para eles voarem, eles precisam de asas, mas também precisam de empuxo, alguma coisa que impulsione eles para o céu, para o ar, enfim. Então, o que acontece? O movimento de bater asa é o que faz, bater as asas, perdão, é o que fazem os pássaros voarem. No caso do avião, o que produz o empuxo são os motores. Agora vamos falar um pouquinho sobre asas. Pessoal, assim como carros, tem diversos tipos de carros diferentes, depende do serviço que você vai precisar. Por exemplo, tem caminhão, tem Kombi, tem caminhonete, carro de passeio, enfim. Tem vários tipos de carro, vai depender do que você vai precisar fazer com ele.
E avião não é diferente. Avião tem vários tipos de aviões diferentes. Vai depender de que serviço que você vai precisar que esse avião faça para você. Então, voltando lá para a história do pombo e do urubu. Se vocês observarem, o pombo ele está o tempo todo batendo asa. Dificilmente vocês vão ver o pombo voando de asa aberta assim, porque a asa dele é muito pequena. Então, para ele se manter no ar, ele tem uma necessidade de ficar batendo asa o tempo todo. Agora, se vocês olharem o urubu, meu irmão, o urubu vocês vão ver que com frequência, quando ele está voando, ele está com as asas abertas ali na manha, praticamente parado no céu. Porque, apesar de ser um animal que pesa 13 vezes mais do que um pombo, como ele tem uma asa muito grande, o tamanho da asa de um urubu ela tem ali uma média de 1,5 m, ele consegue planar com mais facilidade, ele consegue ficar no ar com mais facilidade devido a ele ter uma asa muito grande, por mais que ele seja muito maior e muito mais pesado do que o pombo. Então, agora que vocês entenderam a diferença que uma asa faz, eu vou trazer esse exemplo de volta aqui para a aviação. Então, dependendo do serviço que você quer que o avião faça, ele vai ter um determinado tipo de asa. Eu quero que o avião decole muito curto, então tem que ser a asa X. Eu quero que o avião seja veloz, eu quero que a asa seja Y. A asa tem que ser Y. Eu quero que o avião seja veloz e decole curto, então já vai ter que projetar uma asa Z. Entendeu? Então vai depender do que você quer que o avião faça para que o fabricante faça esse tipo de asa, projete esse tipo de asa. Então eu trouxe bem rápido aqui alguns exemplos de asa que existem, tá pessoal? Então vocês veem aí que são 6 tipos de asas diferentes, cada uma delas específico para cada tipo de avião. Mais uma vez eu digo, depende do serviço que você quer que o avião seja capaz de fazer. Isso é uma imagem vista de cima e isso aqui é vista de frente, tá? Para vocês verem como tem diferença no projeto delas, né? No desenho das asas. Vocês lembram daquele acidente lá nos Estados Unidos que virou até filme, que foi aquele Sully, que o Airbus perdeu os 2 motores após a decolagem lá? Eles chegaram naquela distância ali graças à asa dele. A asa daquela aeronave é muito bem projetada. Por exemplo, eles chegaram numa distância X. Se a gente na nossa aeronave aqui tivesse essa emergência, nós chegaríamos no Rio, mas com certeza numa distância bem menor, porque as nossas asas não são tão bem desenhadas quanto as asas daquela aeronave. Agora vamos falar sobre o que fazer quando o motor para. Numa aeronave que tem um motor só, não tem o que fazer. Se você perdeu o motor, tentou religar ele, reacionar e ele não retornou, não voltou ao funcionamento, você vai ter que fazer o voo planado até um local de pouso seguro, ou um rio, ou uma fazenda, enfim, um local que seja livre de obstáculos. E na aeronave que tenha 2 ou mais motores, você vai voar normalmente, mesmo que um motor pare de funcionar. Lógico, você vai ter uma perda de desempenho, o avião vai ficar com uma potência menor, né? Afinal de contas ele está trabalhando com motor a menos, mas os pilotos treinam isso o tempo inteiro e todos acabam pousando com segurança porque a gente treina isso demais, voar com um motor só. Então você vai continuar voando a sua aeronave conforme o seu treinamento para voar com um motor só funcionando, porém você vai ter que pousar o mais rápido possível, né? Por motivo de segurança, você deve pousar no aeroporto mais próximo disponível. Até porque você está em emergência, né? Você perdeu o motor, tudo bem que o outro está funcionando, mas vai que, né? Agora, e se o motor pegar fogo? Pessoal, cada aeronave tem no seu manual o seu próprio procedimento de combate a incêndio. Eu vou dizer como é que é feito esse combate a incêndio na aeronave que eu estou voando, que também é um procedimento muito semelhante para as demais. Lembra que lá no início do vídeo eu disse que para causar o fogo surgir, né? Para as chamas surgirem, precisam de 3 coisas, que é o combustível que é tudo que pega fogo, qualquer coisa que pega fogo é considerado combustível, precisa de comburente, que seria o oxigênio, e precisa do calor. O procedimento da nossa aeronave ele foca em cortar os 3 para justamente ter uma máxima eficiência na extinção do fogo. O primeiro passo é você identificar que os motores de fato estão pegando fogo. O mais básico é você olhar para o lado de fora da aeronave, olhar para os motores e ver se realmente eles estão pegando fogo ou não. Só que na nossa aeronave, a posição que os motores estão, ela torna impossível que a tripulação e até mesmo os passageiros consigam enxergar. Então, nós identificamos através de alarmes, que eu vou mostrar para vocês como é que são esses alarmes que nós temos para nos informar que os motores de fato estão pegando fogo. Pessoal, deu para vocês observarem que existem alarmes sonoros e visuais, tá? Então, essas são as formas que nós temos de identificar se o fogo é real.
que vocês irão assistir agora é um treinamento, um vídeo de um treinamento real de piloto, e que nessa situação o foco do treinamento é uma informação falsa de fogo no motor. Então vocês verão o que nós fazemos caso durante uma aproximação final nós temos por um acaso um alarme falso sobre fogo. A conversa que vocês irão escutar é entre tripulação e controlador de voo. Primeiro a tripulação discute lá os procedimentos para identificar se realmente o fogo é real. Quando eles constatam que o fogo não é real, ainda assim eles informam o controlador de voo que eles têm uma possível emergência de fogo no motor e que eles irão executar uma evacuação de emergência após o pouso por precaução, porque a aviação sempre trabalha com extrema segurança. Então, por mais que o aviso seja falso, ainda assim é melhor conduzir uma evacuação de emergência para ter certeza absoluta de que realmente tudo vai ficar bem. Checklist is complete except for flaps to land. Okay. Oops, possible right engine fire. Engine fire. Bring some power. Is a bleeder leak? Okay. No bleeder leak? Yeah, this. Advise Tower 2 to 3 Bravo Charlie, declaring an emergency, possible right engine fire. We will be evacuating on the runway. Oh, Charlie, Roger. Bring the power up. Pessoal, tudo que nós vamos fazer na aeronave, nós temos que seguir uma determinada lista de verificação, que é o nosso famoso checklist. Então, nós temos checklist, por exemplo, para taxiar a aeronave, nós temos checklist para decolar, para subir, enfim, para tudo nós temos a lista de verificação. Então, nós também temos para as emergências. Então, de todos os passos que nós temos que fazer lá no nosso checklist de emergência, caso o motor pegue fogo, eu vou focar em 2 aqui que são importantes para esse vídeo. Lembra das 3 coisas que precisa para pegar fogo? Combustível, comburente e calor. O que acontece? Tem um botão lá na cabine que a gente aperta que imediatamente ele vai cortar combustível e calor. Ou seja, só aí o incêndio já poderia apagar. Caso o incêndio não apague, lembra que às vezes a gente tem vela que a gente apaga no aniversário e depois ela do nada volta sozinha a acender? Pode acontecer isso também no motor. Então, se mesmo depois que eu cortei o combustível e o calor, e o motor ainda continua pegando fogo lá, porque por mais que eu tenha cortado, pode ter sobrado algum resíduo lá, é por isso que o fogo persiste. Eu ainda tenho mais um recurso, que é o extintor de incêndio. Esse avião ele tem 2 garrafas de extinção de incêndio que são próprias para o motor, eu não tenho acesso a elas, a não ser por comandos em botões lá na cabine. Elas ficam fixas lá atrás e elas são voltadas diretamente para os motores. O que essa garrafa vai fazer? Quando eu disparar a garrafa de extinção de incêndio, ela vai isolar totalmente o motor, privando ele de oxigênio, de combustível e de calor. Ou seja, aí realmente o incêndio vai chegar ao fim. Se por um acaso for um incêndio muito intenso mesmo, eu uso a segunda garrafa. Caso eu usei a primeira garrafa e o fogo voltou, aí eu posso usar a segunda garrafa e não tem jeito. Aí realmente vai apagar o fogo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa situação, esse evento aí, que mais uma vez eu brifo que é muito raro acontecer, mas às vezes acontece, e que se acontecer, pode ter certeza que vocês estarão dentro de uma aeronave segura e com uma tripulação totalmente qualificada. Espero que tenha sanado a curiosidade aí de todo mundo, e a gente retorna aí daqui a pouco com mais uma curiosidade da aviação. Beleza? Um abraço!